Fala pessoal, meu nome é Gustavo Americano e eu vou acompanhá-los com a temática de direitos fundamentais. O nosso objetivo não é trazer uma forma de explicação, de explanação desse instituto jurídico de maneira direcionada para concurso público. O nosso objetivo é fazer uma reconstrução de toda a sua base dogmática, para que em um momento posterior, quando vocês forem enfrentar um certame público ou até mesmo a iniciativa privada em atividade da advocacia, vocês estejam tecnicamente preparados para desenvolver e abordar qualquer assunto referente a essa temática. O nosso estudo é direitos e garantias fundamentais. A gente precisa ser, dentro dessa disciplina, o mais técnico possível. E adotando, portanto, uma linha de tecnicismo jurídico, joga aí na tela para vocês verem o que nós vamos tratar agora. Como primeiro ponto, uma diferenciação, se é que ela existe, a respeito dos direitos fundamentais e da temática direitos humanos. Precisamos ser o mais certeiro possível, o mais técnico possível, e não podemos misturar direitos fundamentais e direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, dimensão ou geração de direito fundamental, utilizando as expressões de maneira equivocada. A partir de agora, a gente vai traçar uma linha sequencial baseada no tecnicismo jurídico. Joga na tela aí pra gente. Dentro dessa temática, direitos fundamentais e direitos humanos, a gente precisa abordar dois pontos. Qual é o ponto comum entre esses dois institutos e qual é o ponto de distinção? A partir desse ponto comum e desse ponto de distinção, vocês vão estar preparados para fazer a diferenciação. Se aquilo se trata de direitos fundamentais, se aquilo se trata de direitos humanos. Vejam o seguinte, como ponto comum, tanto direitos fundamentais quanto direitos humanos visam tutelar, visam proteger a liberdade, a essência da dignidade do ser humano. Possui como ponto comum a tutela do ser humano. Seja um direito fundamental, seja uma garantia fundamental, ela guarda como ponto comum a tutela dos valores essenciais do ser humano. Trabalhamos com os ideais de liberdade, com os ideais de igualdade e, especialmente, com os ideais de dignidade do ser humano. É um tripé que compõe o ponto comum dos direitos fundamentais e dos direitos humanos. Uma tutela da liberdade, uma tutela da igualdade, uma tutela da dignidade. E quando nós falamos liberdade, atenção, porque não tem como objeto de tutela restrito a liberdade de locomoção. Apresenta uma gama ampliativa de tutela e engloba tanto uma liberdade de expressão, quanto uma liberdade de ofício, quanto uma liberdade de manifestação, quanto uma liberdade de locomoção, bem como liberdades religiosas, liberdades políticas, liberdades ideológicas. Então vejam o seguinte, direitos fundamentais e direitos humanos têm como ponto comum a tutela da liberdade, da igualdade e da dignidade do indivíduo considerado ser humano. Mas eles possuem também distinções. Vejam o seguinte, quando nós falamos de direitos fundamentais, a nossa ótica ela tem que estar voltada para o plano interno, dentro de uma codificação interna. Quando nós falamos de direitos humanos, a nossa ótica tem que estar voltada para o plano externo, para tratados internacionais. Então, podemos afirmar
que os direitos fundamentais estão inseridos dentro do plano interno de cada nação, nas respectivas normas protetoras. No nosso caso, Constituição Federal de 1988. E quando nós falamos de direitos humanos, a ótica tem que estar voltada para o plano internacional. Disposições que tutelam a liberdade, a igualdade, a dignidade do ser humano, porém positivadas em tratados internacionais. Então vejam comigo, quando nós falamos direitos fundamentais e direitos humanos, ponto comum o tripé da liberdade, igualdade e dignidade. Ponto de distinção, precisamos trabalhar a ótica de incidência, direitos fundamentais positivados no plano interno, dentro dos normativos que tutelam o indivíduo, direitos humanos declarados no plano internacional, em tratados internacionais sobre direitos humanos. Vejam o seguinte, pessoal, quando nós falamos de direitos fundamentais, joga aqui na tela para a gente precisa ter uma análise crítica sobre uma norma constitucional. Essa análise crítica diz respeito ao artigo 5º, parágrafo 1º. Só que vejam o seguinte, é uma norma curta. O que ela nos traz? Ela nos traz duas informações importantes que a gente precisa ter como objeto de atenção. Vejam o seguinte, o que ela fala? As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais. Vejam o seguinte, pessoal, dentro dessa norma, para a gente solidificar nossa aprendizagem, joga na tela de novo. Existe distinção entre direitos e garantias ou são expressões que podem ser utilizadas como sinônimos, como uma expressão única ou não? Além disso, o que seriam os direitos fundamentais? Duas perguntas que nós precisamos enfrentar. Vejam o seguinte, pessoal, partindo da segunda, todas as vezes que nós falamos de direitos fundamentais, a gente precisa entender essa expressão como um grande gênero. Direitos fundamentais devem ser compreendidos como um grande gênero, do qual saem algumas espécies. Então vejam o gênero direitos fundamentais. E quais são essas espécies que compõem os direitos fundamentais? Os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade e os direitos políticos. Direitos fundamentais como um grande gênero, do qual se extraem direitos individuais e coletivos, sociais, da nacionalidade e políticos. Esse é o primeiro ponto de atenção que a gente precisa ter. Joga na tela aí para a gente e sistematiza isso no caderno. Entenda direitos fundamentais como um grande gênero, do qual vão decorrer os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos da nacionalidade, os direitos políticos. E vejam o seguinte, o nosso curso é um curso de teoria geral de direitos fundamentais. Então, nós vamos trabalhar com a linha de intelecção em uma teoria geral dos direitos individuais, dos direitos sociais, dos direitos da nacionalidade e dos direitos políticos, com um único objetivo: no momento em que você for estudar cada um desses institutos, você não vai ter dúvida nenhuma. Voltando para o nosso objeto, olha aqui na tela, direitos e garantias fundamentais. Você já sabe, os direitos fundamentais, um grande gênero, do qual decorrem essas espécies que nós acabamos de mencionar. O que nós precisamos ter em mente agora? Existe diferença entre direito fundamental
e garantia fundamental? Claro que existe. São expressões que não podem ser utilizadas de maneira indiscriminada, como diversos autores fazem, como se fossem sinônimos. Vejam o seguinte: quando nós falamos de direitos fundamentais, nós estamos trabalhando com os bens, com os objetos, com as vantagens, com os direitos propriamente ditos em si, que estão previstos na Constituição Federal. Bens, objetos, vantagens, direitos propriamente ditos, previstos na nossa norma suprema, norma que é dotada de força normativa. Ao passo que, quando nós falamos de garantias fundamentais, nós estamos trabalhando com o quê? Com instrumentos que são colocados a favor do cidadão, caso algum direito fundamental venha a ser ameaçado de sofrer uma lesão, ou efetivamente sofra essa lesão. E esse instrumento, ele tem em mente um único objetivo: evitar que essa lesão ocorra ou sanar essa lesão que foi perpetrada. Essa é a ideia que nós precisamos trabalhar, com uma diferença entre as duas nomenclaturas: direitos fundamentais, os bens, as vantagens, os objetos tutelados pela Constituição Federal. Exemplo, é livre a locomoção no território nacional. É um direito fundamental que nós temos na nossa Constituição. Se esse direito fundamental vier a ser ameaçado ou efetivamente sofrer uma lesão, entra em cena o quê? A garantia fundamental, aquele instrumento que é colocado a favor do cidadão para evitar que esse direito tutelado, no nosso exemplo, a liberdade de locomoção, ele seja eventualmente recalcitrado, ou que eventual lesão que contra ele foi praticada seja devidamente reparado. O direito fundamental, a liberdade de locomoção. A garantia fundamental, um instrumento constitucional, o remédio constitucional do habeas corpus, que vai evitar ou que vai reparar aquela lesão que foi perpetrada. Com isso, pessoal, olha na tela aqui. O que a gente enfrentou? A diferenciação entre direitos e garantias fundamentais. A gente também conseguiu abordar a questão do grande gênero, direitos fundamentais com as suas espécies, que a gente vai estudar a teoria geral de cada uma delas. Mas a gente precisa enfrentar uma outra temática ainda. Vejam o seguinte: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata. Nós temos que entender qual é o alcance interpretativo desse parágrafo 1º do artigo 5º. Significa que todo e qualquer direito fundamental, seja ele da espécie individual ou coletivo, seja ele da espécie social, referente à nacionalidade ou dos direitos políticos, podem ser exigidos de pronto, independentemente de regulamentação. Como devemos interpretar essa expressão? Aplicabilidade imediata. Isso, meus amigos, exige o seguinte: exige que nós paremos agora, voltamos no estudo da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Um instituto que foi desenvolvido pelo professor José Afonso da Silva. E somente após termos o domínio desse instituto, eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, é que nós teremos segurança em afirmar qual é o alcance dessa expressão: aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Vejam o seguinte, joga na tela aqui. A temática é essa agora. É um grande parênteses que nós estamos fazendo, é um grande
parte que nós estamos fazendo para quê? Para que a gente possa voltar e entender qual é a extensão dessa palavrinha, aplicabilidade imediata dos direitos e garantias fundamentais. Vejam o seguinte, quando nós estudamos a eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, a gente precisa ter em mente o seguinte como noção introdutória. Por mais que as normas constitucionais receberam pelo professor José Afonso da Silva uma determinada classificação, a gente precisa ter em mente todas as normas constitucionais possuem eficácia jurídica ou eficácia social. Minimamente, todas as normas constitucionais possuem uma eficácia negativa, também conhecida como eficácia vinculativa, que já já os senhores vão compreender. Ou seja, por mais que uma norma constitucional receba uma classificação em um ou outro sentido, é equivocado afirmar que normas constitucionais, digo que existem normas constitucionais desprovidas de qualquer carga de eficácia. Isso é totalmente equivocado, porque minimamente a norma constitucional ela terá uma eficácia social, uma eficácia jurídica ou até mesmo uma eficácia vinculativa baseada em uma eficácia negativa. Esse é o parâmetro inicial que a gente precisa ter em mente. E vejam o seguinte, o professor José Afonso da Silva, ele fez a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia e aplicabilidade. E quanto à sua eficácia, ele dividiu as normas constitucionais em 3 espécies. Normas constitucionais de eficácia plena, normas constitucionais de eficácia contida e normas constitucionais de eficácia limitada. Para o professor José Afonso da Silva, uma norma constitucional de eficácia plena é aquela norma constitucional que, desde o momento da edição do texto da Constituição, ela está apta a produzir todos os seus efeitos, independentemente de uma atuação de um outro poder, independentemente de atuação de um outro órgão ou de um agente político. A norma está prevista no texto da Constituição, possui uma eficácia plena, pode, portanto, ser exigida de pronto, independentemente de qualquer providência complementar. Vejam o seguinte, pessoal, vamos anotar isso no caderno, porque isso vai ser importante. Joga na tela aqui para a gente. Quando nós falamos da eficácia plena, lembrar o seguinte, Constituição Federal entrou em vigor, todas as disposições que são assim categorizadas, que são assim classificadas como normas constitucionais de eficácia plena, elas já possuem aptidão para produzir todos os seus efeitos, independentemente de qualquer norma, de qualquer ato integrativo infraconstitucional. Aquele direito está previsto na Constituição, pode, portanto, ser exigido de pronto. Ela é classificada como de eficácia plena, claro, de acordo com o seu grau de eficácia. Mas a gente precisa trabalhar o quê? As 3 características de acordo com a aplicabilidade que são dadas a essa norma. Vejam o seguinte, ela possui uma aplicabilidade direta, imediata e integral. Olha na tela para os senhores verem o seguinte, aplicabilidade direta. Qual é a razão dessa norma possuir uma aplicabilidade direta? Ela está prevista no texto da Constituição. Não é necessário nenhuma providência infraconstitucional. Diretamente, aquele direito, diretamente, aquela garantia, diretamente, aquela norma pode ser aplicada. Ela possui também uma aplicabilidade imediata.
Por qual motivo? Porque desde a entrada em vigor do texto da Constituição, ela já pode ser exigida. Não existe um período de vacácio, não existe um lapso temporal que precisa ser implementado para que essa norma possa ser exigida. E, por fim, ela tem uma aplicabilidade integral. Com qual razão de ser? Com um único objetivo: todos os seus efeitos podem ser extraídos de pronto, podem ser extraídos em sua integralidade, ou seja, nenhuma regra de contenção, nenhuma restrição, nenhum efeito obstaculativo pode incidir sobre essa norma, ou seja, integralmente pode ser extraído todo o seu substrato normativo. Então vejam bem, norma constitucional de eficácia plena, desde o momento da promulgação da Constituição, pode ser aplicada, pode ser submetida à aplicação em um caso prático, independentemente de qualquer adoção ou providência posterior. Tem, portanto, uma aplicabilidade direta. Não existe uma intermediação legislativa. Tem, portanto, uma aplicabilidade imediata. Entrou em vigor, pode ser extraído os seus efeitos. Tem, portanto, uma aplicabilidade integral. Nenhuma restrição a retirar tudo daquilo que aquela norma permite pode ser imposta. Vamos exemplificar um exemplo no texto da Constituição para ficar bem claro a compreensão do que seria essa norma constitucional de eficácia plena. Joga na tela aqui. A partir do momento em que o artigo 5º traz a seguinte situação: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Ele fala que ninguém, na forma da lei, será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante? Não. Ele fala que, nos termos e nos limites possivelmente estabelecidos e restringidos pelo legislador, a tortura e o tratamento desumano ou degradante são garantidos pela Constituição? Não. Ele traz praticamente um imperativo. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. E ponto final. Ele não condiciona isso à implementação por legislação infraconstitucional e ele não permite que a legislação infraconstitucional venha trazer uma regra de contenção restringindo os efeitos dessa norma. Portanto, é uma norma constitucional de eficácia plena. A Constituição foi promulgada e esse direito pode ser exigível de pronto, tendo uma aplicabilidade direta, independentemente de intermediação legislativa, imediata. Em 1988, imediatamente, essa disposição tinha que ser cumprida. E de maneira integral, não existe uma relativização. Ninguém pode ser submetido a atos de tortura. E ponto final. Pessoal, essa é a ideia da norma constitucional de eficácia plena.